Esse é o Manifesto das 7. Hoje a gente vai falar de cinema e vamos comentar o filme que ninguém entendeu, Donnie Darko. Why you wear that stupid bunny suit? Why are you wearing that stupid man suit? Donnie Darko é um filme lançado em 2001, mas que se passa nos anos 80 e conta a história de Donnie Darko, um adolescente esquizofrênico que um certo dia conhece Frank, um rapaz vestido de coelho from hell que diz ter vindo do futuro e precisa da ajuda de Donnie para salvar o mundo, mas de uma forma um tanto fora da lei. A trama do filme é recheada de diálogos filosóficos, ficção científica, uma trilha sonora fantástica e um jogo mental que faz Donnie e você questionar o que é realmente uma ilusão e o que pode ser realidade. Se você ainda não viu o filme, vai lá assistir algumas vezes, depois volta aqui e a gente vai discutir o que você entendeu, o que você não entendeu, o que você acha que entendeu. This was so illogical, you know? About being a Smurf. What's the point of living if you don't have a dick? Antes de mais nada, você precisa saber que existem duas versões do filme Donnie Darko. A original, lançada em 2001, e anos mais tarde, a versão do diretor, a Director's Cut, que traz algumas cenas extras e alguma modificação na trilha sonora. Segundo o diretor, ele não tinha muita grana para ter colocado tudo o que ele queria na primeira versão do filme, mas na minha opinião, ele se enrolou um pouquinho na explicação de toda aquela maluquice que ele inventou e precisou dar uma ajudinha aí para que a gente pudesse entender o que está acontecendo no filme. Para entender o filme, primeiro você tem que saber que todo o roteiro foi baseado em um livro fictício chamado A Filosofia da Viagem no Tempo, que foi escrito pelo próprio diretor Richard Kelly. Ele criou o filme inteiro em cima do livro, depois jogou o livro no site e esperava que você fosse lá ler o livro, que não passa de algumas páginas, para poder entender a trama do filme. She up and left the church. She wrote this book. She started teaching science. O livro A Filosofia da Viagem no Tempo cria um cenário um tanto místico e cheio de regras para tentar explicar os paradoxos que acontecem no fenômeno da viagem no tempo. Portanto, nós vamos entender o filme nos baseando nas explicações que o próprio diretor deu na trama do filme, segundo o livro A Filosofia na Viagem no Tempo e segundo um áudio que está disponível no DVD, onde o Richard Kelly e o Jake Gyllenhaal comentam as cenas principais do filme e acabam dando algumas pistas aí do que está acontecendo. Capítulo 1, o Universo Tangente. Acidentes quando o tecido da quarta dimensão é corroído são incrivelmente raros. Se o universo tangente acontecer, ele será altamente instável, não se sustentando por mais que algumas semanas. Eventualmente, ele entrará em colapso, formando dentro do universo primário um buraco negro capaz de destruir toda a existência. Portanto, nada de diversas linhas do tempo, universos paralelos ou loopings infinitos. Temos apenas um universo primário e um universo tangente, que é uma realidade alternativa criada com o único objetivo de consertar os danos causados na quarta dimensão. Are you all right, son? Quase todo o filme se passa no universo tangente, exceto as primeiras cenas e as últimas. Capítulo 2, Água e Metal. Água e metal são os elementos-chave da viagem do tempo. Água é o elemento usado como barreira na construção de portais do tempo, usados como portões entre universos no vórtice tangente. Metal é o elemento transicional para a construção de artefatos. Todas as cenas em que o Donnie tenta contato direto com o Frank, a gente vê aquela barreira de água que separa os dois. E o Donnie também, em algumas cenas, ele consegue ver o caminho que as pessoas vão percorrer no futuro, através daqueles dutos aquosos que mais parecem uma minhoquinha feita de geleca. Capítulo 4, os artefatos e os seres vivos. Artefatos fornecem o primeiro sinal de que o universo tangente ocorreu. Artefatos que retornam ao universo primário são normalmente ligados à iconografia religiosa, uma vez que sua aparição na Terra aparentemente desafia a lógica.
intervenção divina é considerada a única conclusão lógica para a aparição do artefato. O Frank ter acordado Donnie e ele, por sua vez, não ter morrido da queda da turbina não foi o que causou o universo tangente. A turbina, que veio de algum lugar da quarta dimensão, mostra que o universo tangente já havia acontecido. Hold it! What the hell is that shit? Tangente é o único ponto onde duas retas se encontram. Neste caso, o dia 2 de outubro de 1988. E agora a turbina deve retornar para o universo primário. E a explicação de tudo isso vai ficar por conta do divino mesmo. Capítulo 6. O receptor vivo. O receptor vivo é escolhido para guiar o artefato em questão por sua jornada de volta ao universo primário. Ninguém sabe como ou por que um receptor é escolhido. O receptor vivo é normalmente abençoado com poderes da quarta dimensão. Estes incluem força, telecinese, controle mental e a habilidade de conjurar água e fogo. Agora você se convenceu que o Donnie não é o causador do universo tangente, né? Reparou que Donnie nem precisou de fósforos para queimar a casa do Patrick Swayze? Donnie Darko. What the hell kind of name is that? It's like some sort of superhero or something. What makes you think I'm not? Capítulo 7. Os manipulados vivos. Os manipulados vivos são, normalmente, amigos próximos e vizinhos do receptor vivo. Eles estão inclinados a um comportamento irracional, bizarro e às vezes violento. É este o infeliz resultado da sua missão, que é ajudar o receptor vivo a retornar o artefato ao universo primário. O diretor mostra que Donnie era um cara um pouco excluído da galera. Ele tinha sérios problemas familiares, sofria bullying na escola, não tinha lá muitos amigos. Mas de repente, de um dia para o outro, a vida dele mudou. Ele passou a ser o centro das atenções, algumas pessoas, como seus próprios professores, passaram a admirá-lo, e outras pessoas passaram a persegui-lo, como os malandrinhos lá da escola e a própria professora Forrest. Darko cheats death, huh? You're like a celebrity, man. Capítulo 10. Os manipulados mortos. Os manipulados mortos são mais poderosos que o receptor vivo. Os manipulados mortos vão manipular o receptor vivo usando o construto da quarta dimensão. Os manipulados mortos vão, às vezes, definir uma armadilha de segurança para o receptor vivo. Assim, eles assegurarão que o artefato retornará em segurança ao universo primário, antes que o buraco negro chegue. Frank e Gretchen são os manipulados mortos. E como os manipulados mortos só existem no universo tangente, é preciso que o universo tangente tenha vindo antes dos manipulados mortos. Então a gente percebeu que também não foi o Frank que causou o universo tangente. Acho que agora esse ponto ficou bem definido, certo? Na verdade, existem dois Franks. Aparece um monte de Frank no filme. O Frank vivo, que nada mais é que o namoradinho da irmã do Donnie, e o Frank Coelho Sinistro, que é o manipulado morto que consegue voltar no tempo para ajudar o Donnie a completar a sua missão de salvar o mundo. Você já se perguntou quem tá manipulando eles? Tá, mas e essa parada de armadilha? Durante o filme, quando o Donnie realmente se dá conta de que toda essa parada de viagem no tempo é real, ele começa a buscar uma forma de resolver toda a situação ali mesmo, no universo tangente. Afinal, tá tudo indo muito bem, obrigado, ele é o paquitão da escola, tá pegando uma gatinha maneira. Agora que tá tudo dando certo pro cara, pode ser que ele não queira voltar a ser o velho Donnie. Então ele sai em busca da vovó morte para conseguir respostas. E é aí que a armadilha tá montada. Ou, mais precisamente, Deus Ex Machina. What the hell is that? Deus Ex Machina é uma expressão latina usada no teatro grego para explicar acontecimentos absurdos ou improváveis que acontecem para resolver alguma cena de última hora. É mais ou menos alguma coisa como se fosse Deus agindo por trás da máquina. As coisas acontecem porque tinham que acontecer, ou porque Deus quis que fosse assim. Nesse caso, a cena de Deus Ex Machina acontece na casa da vovó morte, onde uma série de acontecimentos bizarros culminam no assassinato do Frank para que ele possa voltar como um coelho sinistro muito louco, e apresentam Gretchen, a mãe do Donnie, e a irmã dele como armadilhas. Afinal, a Gretchen morreu, a mãe e a irmã do Donnie estão a caminho da morte, e a única solução do Donnie é voltar para o universo primário para impedir que tudo isso aconteça e, quem sabe, reencontrar a Gretchen no universo primário. Capítulo 12. Sonhos. Quando os manipulados acordam de sua jornada no universo tangente, eles são, muitas vezes, assombrados por sua experiência em seus sonhos. Muitos deles nem se lembram.
Aqueles que conseguem se lembrar da viagem são geralmente assaltados por um profundo remorso, decorrente do arrependimento de suas ações enterradas em seus sonhos. Donnie conseguiu salvar o mundo devolvendo o artefato para o universo primário, no dia 2 de outubro de 1988. O filme volta para a primeira cena, mostrando que tudo aquilo foi uma viagem. A irmã e a mãe do Donnie aparecem bem, e o Donnie aparece rindo em sua cama, com as lembranças da experiência que ele teve no universo tangente, pensando que tudo isso foi só um sonho absurdo. E então ele acaba caindo no sono pro final que todos nós sabemos qual é. Sim, ele poderia ter considerado que aquilo foi uma premonição e ter saído da cama, ou ter tido aquela maldita crise de sonambulismo e ter acordado em algum lugar distante, vizinho da Silva. Mas sabe como é, né? Então são mostrados quase todos os personagens do filme. A gente vê que o Patrick Swayze não foi preso, mas pelo menos ele vai ficar com remorso, filho da puta. A gente vê o Frank com conjuntivite. Brincadeirinha, eu sei que tinha caído no cisco no olho dele. A gente também vê a Sherita, que parece que foi a única que conseguiu encostar a cabeça no travesseiro tranquilo. E logo no finalzinho a gente pode ver a Gretchen acenando para a mãe do Donnie, uma espécie de contemplação, como se fosse um déjà vu, ao som da incrível versão de Mad World. Alguns fatos interessantes. Richard Kelly queria uma abertura animal para o seu filme. Então ele pensou em Donnie acordando de um sonambulismo num lugar longe pra caramba, numa vista animal, e dando risada disso tudo. Eu achei legal. Alguns pontos discutidos no filme, principalmente o acontecimento na inundação da escola, tem a ver com o conto Os Destruidores, do Graham Greene. Na sala de aula da professora Pomeroy, ela apresenta o filme Watership Down, do Martin Rusin. Na cena que um coelho vem pra falar que o fim do mundo está próximo. E aí a gente pode ver aquela imensa mancha de sangue. Pegou? Na cena da festa de Halloween na casa do Donnie, a gente vê o recado que o Frank deixou na geladeira dizendo que foi comprar cerveja. Você reparou que aquela letra é a mesma do começo do filme, quando está escrito "Eles me fizeram fazer isso"? No ano de 88 aconteceram as eleições presidenciais nos Estados Unidos, e o diretor quis trazer esse clima meio conflituoso para dentro do filme, colocando isso como debate na mesa de jantar da família Darko. Um dos escritores que disseram que a conjugação Celador é uma das mais bonitas da língua inglesa foi o J.R.R. Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis. Na cena final, do lado da cama do Donnie, a gente consegue ver um quadro maneiro do Asher, daquele olho encarando a morte de frente. Em cima da cama dele também tem um pôster de um álbum do Led Zeppelin. E o gordo fitness de vermelho que aparece no meio e no final do filme nada mais é do que um agente nada discreto disfarçado da FAA, ou as Forças Aéreas Americanas. É isso, essas foram as explicações necessárias para você entender a trama do filme Donnie Darko. Existem outras questões bacanas, como as discussões sobre sistema de ensino, Drew Barrymore, os palestrantes sabichões da autoajuda, machismo, xenofobia, Drew Barrymore, destino, livre-arbítrio, religião, perder a virgindade, Drew Barrymore. Enfim, algumas coisas são interpretativas, outras estão tudo aí no filme mesmo. Se você tem alguma explicação diferente, alguma teoria, ou lembrou de alguma coisa que eu acabei deixando passar aqui, deixa aí nos comentários e vamos continuar discutindo o filme. No, it's not finished. It's Okay, it's cool. That's scary. You think? É isso. A proposta do Manifesto da 7 é que você assista aos filmes junto com a gente possa trocar uma ideia e ficar por dentro de tanta coisa que já aconteceu aí no mundo da sétima arte. O próximo filme que a gente vai discutir é o filme Her, do diretor Spike Jonze. Vai lá assistir e depois volta aqui para dizer o que você achou. Obrigado por ter chegado até aqui, curta o vídeo, inscreva-se no canal e um abraço.